E hoje tenho o prazer de ter um defensor de teses comuns, daquelas que nós temos defendido nesse programa, que é o deputado Cezinha Madureira, deputado e pastor evangélico. E nossos pontos em comuns, e que vamos levar aos telespectadores, são aqueles que dizem respeito à defesa da família, à defesa do nascituro desde a concepção, à defesa daqueles valores que fazem com que uma sociedade progrida. A sociedade brasileira, diz a Constituição Federal no artigo 226, que a família é a célula máter, é a base da sociedade. E diz mais o artigo 226, a base da sociedade, e que o Estado tudo fará para protegê-la. E é isso que ele, como deputado, como pastor, como liderando diversos movimentos, nesta linha, tem procurado fazer. Por isso, meu caro Cezinha, é uma grande alegria tê-lo aqui conosco no programa. Nesse momento em que se discute tantos problemas de família, em que, infelizmente, começam a haver determinadas concessões que não se poderia aceitar, a posição sua e de muitos da bancada evangélica, seja estadual em São Paulo, seja federal, tem sido nessa defesa que nós, os católicos, a Rede Vida, é o canal da família por excelência, aliás, chama-se Rede Vida, o canal da família, nós temos procurado defender. Conte um pouco das suas atividades nessa linha, deputado. Primeiro, doutor Ives, é um prazer, professor, estar aqui com o senhor. É uma alegria grande demais. Quero aproveitar e agradecer ao senhor pela oportunidade de estar ao lado do senhor nesses momentos aqui, que é único, momentos únicos. É uma felicidade muito grande estar aqui com o senhor. O privilégio é meu. Privilégio, na verdade, é meu. Eu sou mais novo que o senhor. E nós defendemos, sim, a família. A família é a base de tudo, doutor Ives. Nós entendemos que não existe nada melhor que possa acontecer na vida do ser humano se não estiver estruturado na família. Eu entendo que se nós tivéssemos uma família mais estruturada, nós teríamos um Brasil melhor. Nós, com a família estruturada, nós teríamos menos bandidos na cadeia, por exemplo. A família estruturada, menos mendigo na rua, e assim sucessivamente. Eu estou absolutamente convencido, e na Rede Vida, que foi fundada há 20 anos e hoje está no Brasil inteiro, tem uma rede de transmissão que a Semelhante tem acompanhado, porque praticamente em todas as dioceses nós temos uma rede transmissora. Essa linha de família, de defesa da família, nós consideramos fundamental e é interessante a partir, inclusive, daquilo que é essencial, que é a defesa do ser humano desde a concepção. Que é a posição que vocês têm assumido, que nós assumimos. Vou lhe dar depois um livro nesse sentido, porque no momento que se começa a transigir, dizendo o seguinte: sou contra a pena de morte de criminoso, mas permito a pena de morte do nascituro. Certa vez eu cheguei a escrever um artigo, deputado, que mostrava as técnicas de abortar. Por exemplo, problema de sucção. Fetos com 3 meses, as batidas cardíacas duplicam quando entra o sugador para puxar o bracinho, a perninha. É um crime. Entendeu? O Nathan, que foi um médico que fez dezenas de milhares de abortos, no dia em que ele viu, no ultrassom, a forma de fazer o aborto com a sucção de um feto de 3 meses, é evidente que, naquele momento, ele ficou tão chocado. Se você é o maior defensor contra, ele publicou o livro, O Grito Silencioso, o feto procura fugir até que se pegue. A forma de pegar, e hoje já não se utiliza mais, mas se utilizou durante muito tempo, de queimar o feto, envenenar, às vezes demora uma hora e pouco,
Nos Estados Unidos existem abortários em que eles estão anestesiando o feto para poderem fazer e dizer que isso não é assassinato. Mesmo sendo indefeso, ele já sente, ele a corre. dor. Então, eles, para diminuir a dor do feto, então dizer que isso não é assassinato, não é, deputado? E os senhores têm uma posição muito firme. Né? Isso é assassinato. Eu acho que ninguém, além de Deus, o nosso Pai, tem o poder de tirar a vida, seja com 3 dias de vida, 1 mês e assim sucessivamente. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele já tinha seus planos para o homem e para a mulher. Constituir uma família, nascer o filho. Eu acho que quando começam a separar que, como o senhor disse, o bandido, o criminoso, ele não merece ser matado. Ou seja, quem tem o poder de tirar a vida é Deus. Um feto também não deve ser exterminado. O senhor disse aqui que é um grande professor mostrando para o senhor que quando ia tentar matar o feto, ele corre, mesmo foge sendo, dentro ele do ventre foge, materno. mesmo sendo algo indefeso ainda, que ainda não saiu, não tem a vida, não conhece, ele se defende. Significa que não é para matar. Deputado, uma ideia que eu dou aos senhores que são legisladores, Sim. aos senhores, os elementos do seu partido, a bancada, que eu tenho dado também, nós temos, por exemplo, a figura do curador de fundações, o curador das pessoas indefesas. Por que não vamos ter o curador do nascituro? Ter uma figura, curador do nascituro. Criar na lei a figura do curador que vai defender aqueles que têm a sua vida ameaçada porque não se pretendem. O Supremo Tribunal Federal, eu sou um grande amigo, inclusive 2 livros em homenagem a ele eu fiz, o ministro Marco Aurélio de Mello. Mas quando ele defendeu e foi relator daquela PEC, eu acho que foi uma DPF, permitindo a criação de um novo tipo de aborto, que era o aborto eugênico, que nós só temos 2 abortos no Código, que é o aborto por estupro ou aborto por colocar em risco a vida da mãe, e ele criou o eugênico, os anencéfalos teriam que ser abortados. Eu fiz um artigo ao meu amigo Marco Aurélio dizendo homicídio uterino. Homicídio uterino. Porque se este feto, um dia antes, ele pode ser morto, ou 1 minuto antes do nascimento, se for a morte 1 minuto depois, ele é um assassino. Qual é a diferença por 1 minuto de diferença? E os projetos de lei que estão no Congresso Nacional permitem, inclusive, a Indeli Salvati, que foi médica e que ela apresentou, entende, um projeto ofício de uma audiência pública, em que dizia o seguinte: o aborto é possível quando a mãe desejar e tal. Sem prazo, nós podemos matar seres humanos formados com 1 minuto de antecedência. Inclusive, isso aí abre um espaço para que, sabe aquele, como dizem, o jeitinho brasileiro? Já que aqui tem esse espaço, dá-se o jeitinho para encaixar naquilo ali. Eu não concordo. Eu acho que não deveria existir de nenhuma forma, de nenhum jeito legalizado para que seja aborto, seja por risco da mãe, seja porque foi por um estupro. Eu acho que deveria isso aí ser vetado. Eu também. Eu interpreto mais, o deputado. O senhor vê o seguinte: a Constituição diz é inviolável o direito à vida. Antigamente a Constituição dizia o seguinte: é inviolável os direitos concernentes à vida. Essa não, essa foi direta. É inviolável o direito à vida. Se a vida começa na concepção, o Código Civil não diz o seguinte, no artigo 2º: os direitos do nascituro são assegurados desde a concepção. Se é assegurado desde a concepção, se reconhece o ser humano lá. Como é que se pode matar esse ser humano que os direitos são reconhecidos? Se o cidadão nasceu, ele tem direito, se o pai morreu, a herança, todos aqueles bens.
porque ele não tem o direito que é o mais importante, que é o direito à vida. Inclusive, professor, eu quero aqui deixar à disposição, você sabe que na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, como assim sucessivamente em todos os estados, nós somos limitados a algumas apresentações de leis. Mas podemos fazer uma audiência pública com esse assunto, também fazer uma moção para a presidência da Câmara, a presidência do Senado, com ideias boas assim. E levar essa ideia, exatamente, entende, a sua bancada, a bancada federal, do seu partido, porque me parece que é uma tese que eu sei que o amigo defende, aliás, eu convidei porque sabia que nós temos esse ponto em comum. Eu acho que ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, desde que seja a partir, como o senhor disse, a partir do dia da concepção da vida. A partir do dia que começou a gerar, ninguém tem o direito de tirar, só Deus tem esse direito. Antes de terminar esse bloco, eu só vou lembrar o seguinte: o Jérôme Lejeune, que foi aquele membro da Academia Francesa e que descobriu a síndrome de Down, a origem da síndrome de Down, uma vez ele foi à Inglaterra e ele também sempre entendeu que a concepção é que dá origem à vida e, portanto, todos nós. E daí perguntaram num programa de televisão, ele disse: não, mas nós temos aqui a lei que permite o aborto até o 3º mês, entende? Porque não é propriamente um ser humano até o 3º mês. Daí a resposta dele foi a seguinte: bem, se os ingleses entendem que a rainha da Inglaterra foi um animal durante 3 meses para depois ser um ser humano, é um problema típico dos ingleses. Eu fui ser humano desde a concepção. Vamos agora aos nossos comerciais. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando o meu caro amigo, deputado Cezinha Madureira, e que comunga dos mesmos ideais que nós comungamos, e aqui inclusive na Rede FIDA, dos valores familiares. Como eu faço sempre no começo do programa, na segunda parte, eu lhe ofereço um livro que é da editora Noeses e da União dos Juízes Católicos de São Paulo, e que é a inviolabilidade do direito à vida. Diversos autores mostrando que a vida começa juridicamente desde a concepção. O Tratado de São José dizia que a vida começa desde a concepção, organizado pelo professor Paulo de Barros Carvalho e por mim. Ele faço doutor, a entrega. Muito obrigado, professor. Eu vou ler com bastante carinho e eu tenho certeza que eu vou aprender muito. Aproveitando, deixa eu também fazer aqui, lá na minha terra, diz assim: deixa eu vender o meu peixe, né? E tem um grande pensador que diz que uma flecha lançada é uma palavra dita e uma oportunidade perdida. Eu não vou perder a oportunidade de lhe entregar também aqui um boletim que nós fizemos nos primeiros 40 dias deste mandato. Tem aí alguns projetos de lei que nós apresentamos e algumas coisas já está também preocupado aí com a família, né? E esses projetos, 2 ou 3 projetos, o senhor acha que sejam de impacto? O senhor apresentou? Olha, por exemplo, eu tive a oportunidade de, aqui no estado de São Paulo, de estar em alguns hotéis. O meu filho tem apenas 17 anos. E até hoje, nenhum hotel me impediu que eu apresentasse o RG ou a certidão de nascimento do meu filho. Só pedi o nome e o RG e foi colocado. E nós apresentamos um projeto que é nomeado como Criança Acompanhada, que proíbe que os hotéis do estado de São Paulo hospedem uma criança, um adolescente desacompanhado dos pais ou sem uma autorização ali da família que hospede sem um documento. O que nós pensamos? Que o tráfego hoje, e que inclusive isso fere a família, o tráfico de crianças, adolescentes é muito grande. E, como eu disse aqui, é uma oportunidade perdida se eu deixasse passar esse momento como deputado e apresentar esse projeto. É um projeto importantíssimo, porque na prática aí tem que se saber, e se há o tráfego, é facilmente detectável. É porque, como é que, por exemplo, o estado é muito grande. A pessoa sai de um lugar para o outro, vai se hospedar em um hotel.
Então a gente não consegue resolver o problema do Estado, da cidade, do país, mas pelo menos a nossa parte nós estamos fazendo, proibindo e punindo aquele hotel, aquela hospedaria, aquela pousada que infringir a lei. Nem a dúvida. Agora, o deputado, e há outros projetos também que Sim, são mais ou menos na mesma linha. Agora, o que nós temos visto, tanto na Assembleia quanto no Congresso Nacional, é uma retomada dos valores familiares em determinadas bancadas. O que, durante algum tempo, a liberdade absoluta, o direito ao sexo livre, a família como podendo ter diversas formações, e isto enfraquecendo. Políbio, que foi um historiador grego que morou em Roma, no fim do Império Romano, dizia, no momento que as mulheres romanas deixaram de ter aquela concepção de família, nós começamos a decadência do Império Romano. E se nós analisarmos todos os momentos em que há uma queda, a própria Atenas, no momento em que os costumes passaram a ser uns costumes mais livres, quando nós verificamos aquilo que Voltaire e o Napoleão disse, eu duvido encontrar mulheres virgens, solteiras na França. Ele fazia esses comentários irônicos. E foi aquele período que levou à queda do próprio Napoleão, e nós tivemos o Congresso de Viena, em que a França, como derrotada, teve a possibilidade ainda de continuar. Então nós vemos que sempre que os costumes são deteriorados, aquela civilização está caindo. Toynbee, que foi, a meu ver, o maior historiador do século XX, ele considerava que as civilizações elas têm um crescendo. Mas no momento que ela perde os valores, naquele momento ela começa a cair. E os romanos mesmo, ele disse, são a prova mais inequívoca. No momento que eles começaram a aceitar tudo quanto eram costumes dos outros povos, interferindo, e o que salvou a cultura romana foi a igreja. E a igreja levou, através da Idade Média, a conhecer aqueles elementos que eram os positivos da civilização romana. E hoje nós estamos vivendo isso. Como é deputado, os senhores têm feito ao contrário, têm tentado formar uma bancada de preservação desses valores, seja nos estados, seja no Congresso Nacional. Olha, professor, nós somos defensor da vida, defensor da família. A família é a base de tudo, não tem o que falar. Já tentaram aprovar a legalização da prostituição, inclusive. Isso é uma aberração. Isso é uma aberração. H3. Isso é uma aberração. E, inclusive, eu faço aqui um apelo aos parlamentares que são defensores da família, porque são muitos que defendem essa tese, mas no momento de se unir, não se unem como os ativistas, que são a minoria, se unem, claro. Professor. Eu sou da seguinte posição, eu sou um cara simples, eu nasci na roça, eu me criei na roça, e eu lembro até hoje de correções que a minha família fez, o meu avô, fui criado pela minha avó, pelo meu avô, fizeram em mim, que eu lembro até hoje e tenho resultado daquilo hoje. Então, a legalização da prostituição, a legalização de N outros assuntos que são a minoria que apresentam, eu acredito que nós temos que ficar mais unidos, tanto as nossas bancadas evangélicas, católicas, cristãos, que se unem nesse momento para que não deixe nada disso passar, porque cada vez que algo assim vem à tona e passa, vai abalando a estrutura da família. Claro. É óbvio que vivemos num momento com a coisa assim muito com a internet, muito rápido, e isso acaba com mais rapidez, deixando com que as pessoas sejam muito modernos em um tempo muito curto, e isso vai levando à desvalorização da família, ao meu entender. E se nós não tivermos cuidado, na calada da noite, algumas coisas vão ser aprovadas sem nós vermos. Então eu faço o meu apelo aqui a todos os parlamentares, seja estaduais ou federais, que nos unimos para que nada disso possa passar, para não atingir a nossa família brasileira. Eu acho que essa colocação sua é perfeita,
Isso deveria ser a preocupação de todos os parlamentares. Sim. Porque quando a Constituição declara, o artigo 226, a família é a base da sociedade, não há sociedade sem família. E qual é a família? A família que gera prole. Não é, pode se considerar família, porque a família não é, digamos, uma solução epidérmica. Vale dizer, egoisticamente eu quero ser feliz, então eu tenho direito a fazer o que bem entender no campo do sexo. A família representa o quê? Representa a base da sociedade, mas é o seguinte, representa a responsabilidade. Porque levar uma família adiante, sou casado há 57 anos, tenho 6 filhos, 7 netos. Coisa linda, 57 anos. Agora, o que ocorre? A nossa vida, eu amo muito minha mulher, e felizmente todos os filhos têm esses valores de crença em Deus, etc. Mas uma luta para levar uma família à frente tem momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de dificuldade. Como há em todas as áreas, não só dentro de casa na família. E não pode dizer, não, eu quero ser feliz. Eu sempre digo que em matéria de família, para que um casamento dê certo, tem que colocar o seguinte: eu tenho que buscar a felicidade do meu parceiro. Ter o diálogo. E o diálogo é fundamental. Fundamental. Mas se eu quiser só eu ser feliz, só eu pretendo a felicidade, automaticamente eu estou procurando egoisticamente. E quando dizer, não, eu vou fazer o que bem entender e tal, na prática nós não vamos criando famílias, o que nós vamos criando são soluções epidérmicas, soluções egoístas, mas não aquilo que representa a essência da família, que é a responsabilidade de criar uma família que vai continuar e que as gerações continuem. Por isso eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo, um trabalho admirável, deputado. Olha, nós queremos continuar, professor, fazendo esse trabalho, inclusive com o seu apoio, contando com o senhor no Legislativo aqui de São Paulo. Quero aqui já deixar, inclusive, o convite para o senhor estar conosco em uma de nossas sessões plenárias, inclusive nos propor aí audiências públicas que possamos montar com a presidência ali, com toda a mesa diretora, para que nós possamos levar mais isso à tona nos veículos de comunicação, que inclusive hoje o que é bom, a mídia não mostra, não dá ibope. O que é ruim, eles mostram, né? Deixar aqui o convite ao senhor, agradecer por esta oportunidade e dizer para todos os telespectadores da Rede Vida que nós somos parceiros, nós defendemos a família, conte com o nosso mandato para explorar o máximo que der nesta matéria, que é a família, a base da sociedade. Aliás, é exatamente isso, deputado. Estamos encerrando o programa, mas isso que se coloca no momento em que nós defendemos a família, os valores familiares, a sociedade passa a ser melhor. Mas no momento em que nós temos receio de defender a família, e muitas pessoas têm receio, porque não são modernos. Os modernos têm que defender tudo quanto é teoria que enfraquece, que fragiliza o conceito familiar. Evidentemente, nós somos covardes e não tomarmos a posição que teremos que tomar. Então, me alegra muito, deputado, ter no nosso programa, que a Rede Filha, sendo a rede da família, entende, é aquela que gosta de ouvir. Eu diria que as suas palavras foram música para os nossos telespectadores. Muito obrigado, deputado. E para mim foi uma alegria muito grande, uma experiência estar com o senhor, dizer que a família é a base de tudo. Muito obrigado, doutor.